5 amigos resolvem deixar a rotina para trás e embarcar em uma viagem rumo a uma casa isolada no meio da floresta. O objetivo é simples: encontrar descanso e tranquilidade, longe do agito da cidade. Cercados pela natureza, eles esperam renovar as energias e fortalecer os laços de amizade. O cenário promete momentos de paz e desconexão, criando grandes expectativas para os dias que estão por vir. A casa antiga de madeira repousa silenciosa em meio à paisagem, com suas tábuas gastas pelo tempo e janelas pequenas que refletem a luz suave do entardecer. Ao redor, o terreno é cercado por árvores altas e campos verdes chá-verdes, onde o vento sopra suavemente entre as folhas. O ambiente transmite uma sensação profunda de paz, como se o tempo ali passasse mais devagar. O isolamento do local reforça a tranquilidade, tornando a casa um refúgio distante do movimento da cidade. Os amigos chegam à casa, trazendo consigo uma atmosfera de alegria e expectativa. Logo, o som das conversas animadas se mistura ao aroma do churrasco que começa a ser preparado. Entre risadas e histórias compartilhadas, todos aproveitam os primeiros momentos de descontração. O pôr do sol ao fundo cria o cenário perfeito para celebrar a amizade e iniciar uma noite inesquecível. À medida que a tarde cede espaço para a noite, o ambiente ao redor dos amigos começa a mudar sutilmente. As sombras se alongam e o ar parece mais denso, trazendo consigo uma sensação de inquietação difícil de explicar. Mesmo entre conversas e risos, um silêncio incômodo se insinua, deixando todos atentos a cada pequeno ruído. É como se algo invisível estivesse prestes a acontecer, tornando o clima carregado de expectativa e mistério. Beatriz sente um olhar estranho sobre si e não consegue ignorar a sensação de estar sendo observada. Incomodada, ela decide compartilhar sua inquietação com os demais, buscando apoio e compreensão. O grupo, ao perceber o nervosismo de Beatriz, começa a ficar mais atento ao ambiente ao redor. Esse momento marca o início de uma atmosfera de tensão entre todos. De repente, pequenos acontecimentos estranhos passam a perturbar a rotina da casa. Portas se movem sozinhas, como se alguém invisível as empurrasse. O piso range em horários inesperados, sugerindo passos onde não deveria haver ninguém. Uma brisa fria percorre os cômodos, mesmo com todas as janelas fechadas, trazendo um clima de mistério ao ambiente. João faz uma piada, tentando quebrar o clima tenso que se instalou entre todos. No entanto, o sorriso dele não convence o grupo, que começa a notar sinais de preocupação em seu rosto. Aos poucos, a atmosfera descontraída dá lugar a um sentimento de inquietação. Fica claro para todos que a situação é mais séria do que parecia inicialmente. Durante a madrugada, Lucas é despertado por ruídos incomuns que parecem vir do andar superior da casa. Intrigado e um pouco apreensivo, ele se levanta silenciosamente e começa a subir as escadas. Cada passo é acompanhado por um misto de curiosidade e receio, enquanto os sons misteriosos continuam ecoando. Determinado a descobrir a origem do barulho, Lucas segue em direção ao local de onde vêm os ruídos. Lucas observa, perplexo, quando uma sombra misteriosa desliza pela parede de seu quarto. Em seguida, o ventilador que estava desligado começa a girar lentamente, como se movido por uma força invisível. Esses acontecimentos inexplicáveis deixam Lucas inquieto, reforçando a sensação de que algo sobrenatural está presente ao seu redor. Lucas se vê de repente trancado em um quarto, quando a porta se fecha sozinha atrás dele. O silêncio é interrompido apenas pelo som acelerado de sua respiração, enquanto o pânico começa a tomar conta. Cada segundo parece se arrastar, intensificando o medo do desconhecido. Sem saber o que esperar, Lucas sente-se cada vez mais vulnerável diante da situação inesperada. Lucas consegue fugir a tempo e, ao reencontrar seus amigos, compartilha o alerta sobre o perigo iminente. Ele percebe que todos já estavam inquietos, sentindo o peso de uma energia densa e opressora que pairava pela casa. O clima de tensão aumenta, unindo o grupo em um misto de medo e cautela diante do desconhecido. Ana observa atentamente o chão e percebe uma marca circular estranha, como se tivesse sido gravada ali por algo desconhecido.
Ao se aproximar, uma pressão intensa toma conta de seu peito, dificultando a respiração e aumentando sua inquietação. O ambiente ao redor parece ficar mais denso, reforçando a sensação de que algo sobrenatural está presente. Cada detalhe contribui para o clima de mistério e tensão que envolve o local. À medida que o tempo passa no Ru, o grupo percebe sinais cada vez mais claros de que a casa não é apenas um local antigo. Há algo nela que transmite uma sensação de vigilância constante, como se estivesse observando cada movimento. Pequenos acontecimentos inexplicáveis aumentam a tensão, levando todos a entender que existe uma presença viva e ameaçadora ali. O ambiente, antes apenas estranho, agora se torna verdadeiramente inquietante. Rafael, movido pelo ceticismo, decide investigar o porão da casa. Durante sua busca, ele percebe uma porta oculta atrás de algumas caixas antigas. Ao abri-la, depara-se com um altar antigo, cuidadosamente preservado. O altar está coberto por símbolos misteriosos e runas gravadas nas pedras, sugerindo um passado enigmático e possivelmente ritualístico. Ao explorar um dos cômodos mais antigos da casa, foi encontrado um livro de couro escuro, coberto por uma fina camada de poeira. Suas páginas, amareladas pelo tempo, continham uma mensagem escrita à mão, repleta de advertências e mistério. O texto revelava a existência de uma antiga maldição que paira sobre a casa, alertando para perigos ocultos e segredos jamais revelados. A atmosfera tornou-se ainda mais tensa, enquanto cada palavra lida parecia ecoar pelos corredores silenciosos. O grupo finalmente compreende que a casa onde estão não é apenas uma construção antiga, mas sim um portal para almas perdidas. Eles percebem que cada cômodo guarda segredos de pessoas que nunca conseguiram sair dali. A sensação de aprisionamento se intensifica, pois entendem que estão presos em uma prisão sobrenatural, sem saber como escapar. O medo cresce à medida que percebem que o tempo e a realidade parecem distorcidos dentro daquele lugar. Beatriz compartilha com os amigos uma descoberta inquietante. A casa não permitirá que eles saiam. Essa revelação aprofunda o clima de tensão, fazendo com que o desespero se espalhe rapidamente entre todos. Agora, presos e sem saber como escapar, o grupo começa a sentir o peso do medo e da incerteza sobre o que pode acontecer a seguir. Passos arrastados ecoam pelos corredores silenciosos, criando uma atmosfera de inquietação crescente. Portas se fecham sozinhas, como se movidas por uma força invisível. Esses sinais misteriosos indicam a presença de uma entidade sombria, cuja manifestação se torna cada vez mais evidente. O ambiente se enche de tensão, deixando claro que algo sobrenatural está prestes a acontecer. De repente, uma entidade negra surge no centro da sala, atraindo a atenção de todos. Seu olhar penetrante percorre o grupo, criando uma atmosfera de medo crescente. A presença da criatura faz com que o terror se intensifique, deixando todos paralisados diante do desconhecido. O grupo percebe que suas energias estão sendo lentamente drenadas, tornando cada passo mais difícil. Apesar de todos os esforços para encontrar uma saída, eles acabam sempre voltando ao mesmo ponto, presos em um ciclo sem fim. A sensação de exaustão aumenta, enquanto a esperança de escapar começa a desaparecer. Cada tentativa reforça a ideia de que algo misterioso controla o ambiente ao redor deles. As sombras se aproximam lentamente, envolvendo os amigos em uma atmosfera de mistério e inquietação. Vozes sussurrantes ecoam pelos corredores, tornando impossível distinguir realidade de ilusão. A cada instante, eles percebem que não há saída, pois agora fazem parte da maldição que assombra a casa. O destino deles está selado, unido para sempre ao segredo sombrio daquele lugar. Ao final, fica claro que a casa não é apenas um abrigo, mas uma entidade faminta que consome as almas de quem ousa entrar. Os visitantes, antes em busca de respostas, tornam-se parte do próprio mistério, presos para sempre em seus corredores sombrios. Assim, o grupo se transforma em parte eterna do refúgio da morte, perpetuando o ciclo sombrio da casa.